Amém, irmãos? Graça, paz. Irmãos, eu vou começar compartilhando a minha experiência, falando um pouco, do culto de domingo, Eu fui no altar do Senhor, pedindo algo do Senhor, que o Senhor, Ele trabalhasse na minha vida, o amor do Pai, pelas pessoas. Foi uma necessidade, Então eu falo por mim. A única coisa ali que eu pedi do Senhor, Senhor, coloca o teu amor sobre mim, Senhor. Trabalha isso na minha vida, E eu estou compartilhando isso porque vocês vão entender algo que o Senhor falou comigo hoje. E eu fiz essa oração para o Senhor. Cada um, irmãos, tem um tipo de guerra, Cada pessoa tem uma guerra. Em cada vida, Deus Ele trabalha de uma forma. E você sabe aonde está a tua necessidade. Então, se você não pedir que o Senhor trabalhe em cima da sua necessidade, fica difícil, para Deus trabalhar. E quando foi hoje, irmão, o Senhor Ele me levava numa experiência. E quando eu chegava, irmãos, lá no céu, eu já tinha feito a pergunta ao anjo do Senhor. Esse anjo, ele me levava em uma sala. E nessa sala, irmãos, tinha mais 2 anjos. E eles ficavam tirando uma medição de mim, do tamanho do meu braço, do meu ombro, dos meus pés, das minhas mãos, da minha cabeça. E de repente eu dizia assim: o que é isso? Aí ele dizia assim: você não pode falar aqui, depois eu te falo. E aqueles 2 anjos trabalhando, e eu perguntava de novo: mas o que eles estão fazendo? E dizia: você não pode falar nada. Nessa sala você tem que ficar em silêncio, porque esses 2 anjos, eles estão trabalhando. E se você falar, você vai atrapalhar o trabalho deles. Eles tiravam aquela medição. Eu saía daquela sala. E aquele anjo que estava me acompanhando, ele ainda não falava o motivo. E de repente, a gente entrava em um grande salão. E eu via um fogo a mais ou menos 1 metro, 1,5 metros de altura. E ali, irmãos, eu sabia que era a presença do Senhor. E eu me prostrava diante daquele fogo, em uma distância longa assim. E eu começava a orar, irmãos, ali com o Senhor. Começava a falar com Deus. E uma das coisas que eu falava ali na minha oração para Deus: Deus, me dá força, Senhor. E de repente, irmãos, aquele fogo era como se fosse a sarça ardente. Ele ia se consumindo e de repente ele ia numa crescente. E ao mesmo tempo que ele ia se consumindo aquele fogo, eu percebia que ainda não era o Senhor que estava naquele fogo. E eu conseguia ver o que estava por trás daquele fogo. E o que estava por trás daquele fogo, em uma distância longa ainda, era um trono. E ali naquele trono que estava o Senhor. Porém, eu só conseguia enxergar aquele trono quando aquele fogo, ele ia se consumindo como se fosse, diminuindo. Aí eu conseguia enxergar aquele trono. E eu sabia que tinha alguém naquele trono. E de repente aquele fogo, ele já ia numa crescente, sabe? Numa subida, já se espalhando. E aí eu já não conseguia ver aquele trono, sabe? E de repente eu orando, pedindo ali que o Senhor, Ele me fortalecesse. Eu escuto uma voz. E essa voz diz assim: eu te fortaleço.
Irmãos, eu sabia que aquela voz estava vindo lá daquele trono. E ali eu comecei a glorificar o Senhor, sabe, irmãos? E eu continuei orando, fazendo as minhas confissões ali para Deus, sabe? Pedindo a graça do Senhor, pedindo mais unção, pedindo sabedoria do Senhor, discernimento de espírito, discernimento das coisas. E de repente eu me levantava. E quando eu me levantava, aquele anjo, ele dizia: agora eu vou te falar o motivo, porque você estava naquela sala. Eu não podia falar para você o motivo que você estava naquela sala, porque senão você ia atrapalhar o trabalho daqueles anjos. E aquele anjo dizia assim: aqueles 2 anjos, eles estavam tirando a medida da tua armadura espiritual. E ele dizia assim: nesse momento aqui que eu estou falando com você, você está revestido com uma nova armadura que você recebeu aqui no céu. Você acabou de receber uma nova armadura espiritual. Você não está vendo essa armadura espiritual agora. Eu não vi essa armadura em mim. Ele diz: você já recebeu. Porém, há uma armadura nova para você. E você estava lá naquela sala, sabe? Para que os anjos tirassem aquela medida de você. Porque eles estão trabalhando em uma nova armadura. Porque os dias, eles são de trevas. E é necessário que você tenha uma nova armadura. Só que essa armadura, os anjos, eles ainda estão trabalhando. E eles vão te entregar essa armadura. E eu saía daquele salão, conversando, sabe, com aquele anjo. E ele dizia assim para mim: em tempo, alguém lá da terra tem que subir aqui nessa sala, para que os anjos, eles venham tirar a medição de uma nova armadura espiritual. Irmãos, eu recebi aquela palavra do Senhor. Eu recebi aquela palavra do Senhor. O anjo disse assim: eu quero te apresentar algo aqui. O anjo do Senhor, ele me levava, irmãos, em um campo de retorno de todos os anjos que eles descem na terra e que sobem para o céu. E quando eu chegava naquele campo, sabe, irmãos, eu via milhares e milhares de anjos. E eu ia me aproximando de alguns anjos. Eu via alguns anjos sentados em troncos de árvores, alguns sentados em grandes pedras, alguns com as armaduras quebradas, alguns com as armaduras, sabe assim, ainda muito nova. Alguns anjos com a mão segurando na sua cabeça, como se eles estivessem pensando em algo. Alguns amolando a sua espada, alguns ajeitando algo das suas armaduras, do seu escudo, da sua bota. E de repente eu comecei a enxergar, irmãos, o semblante daqueles anjos. E eu via que eles estavam, alguns preocupados, outros muitos pensativos. E aquele anjo dizia assim para mim: você está vendo todos esses anjos? Eles estão pensando como que eles podem ter uma nova estratégia para que eles venham ajudar as pessoas na terra. Cada anjo que você está vendo, ele é designado para guardar alguém na terra. E quando eu falo alguém na terra, é sobre todo o planeta, todos os países. E esses anjos, eles estão aqui, eles voltaram da terra e eles estão aqui no céu. Porque a maioria desses anjos, eles perderam as batalhas. Não que eles perderam, mas que as pessoas perderam. E aqui,
eles estão pensando como é que eles podem ajudar essa pessoa. Só que há um porém, eles não podem ajudar. Eles estão aqui pensando em uma nova estratégia, como é que eles podem. Alguns chegaram diante do Senhor, pedindo autorização para vir com uma certa intervenção, sabe? Mas eles não podem ajudar. E eu dizia, por que eles não podem? Até que a pessoa se levante. Quando ela se levantar, quando ela querer, esse anjo ele desce com um novo pensamento, uma nova estratégia, para que esse anjo possa ajudar cada pessoa lá na terra. O anjo me tirava daquele campo e ele dizia assim: o que você tem pedido do Senhor, o Senhor ele começa a te entregar. Eu me ajoelhava, irmãos, ali perante o Senhor. Ele tocava na minha cabeça e ele diz assim: receba benevolência do Senhor. Receba benevolência do Senhor. E eu começava a receber aquelas palavras ali. E ele dizia: a igreja do Senhor precisa ser benevolente. Depois que esse anjo, ele falava isso, ele falava: olha, fala para a igreja que os dias são de trevas e que é chegado o reino de Deus na igreja do Senhor. E diga que vigie, porque ninguém sabe a hora que o Senhor vai voltar. Então o reino de Deus está próximo, porém está próximo tanto para a volta do Senhor, como para que o Senhor possa usar cada um de vocês na sua graça e no seu poder. Essa foi minha experiência, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12 em diante, diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Irmãos, que experiência forte, né, do irmão Edilson, no final ele dizendo que o Senhor está vindo. Irmãos, e é isso que vivemos todos os dias, essa esperança de que Jesus Cristo venha, a esperança de que um dia iremos morar no céu. A luta aqui na terra não é fácil. Não é fácil as lutas, as tribulações, as tentações. Muitas vezes caímos, muitas vezes falhamos, muitas vezes saímos vitoriosos. A palavra de Deus fala que o Senhor é conosco, né? O nosso inimigo, Satanás, ele é um inimigo derrotado. Irmãos, porém, nós vivemos num mundo, numa época em que aquilo que a Bíblia fala, né, por se multiplicar a iniquidade ela tem se multiplicado sobre a face da terra, e o amor de muitos tem esfriado. E o Senhor Jesus ainda tem misericórdia e tem se revelado a muitos, né? Aqueles que querem, aqueles que lutam, aqueles que perseveram até o fim, aqueles que esperam a volta do Senhor, né? E como você viu a experiência, né? O irmão Edilson vendo o anjo preparando a armadura, medindo ele. Sabe, irmãos, o Senhor tem algo, o Senhor tem uma armadura preparada para todo aquele que busca ele. O Senhor tem todo o suporte divino, todo o suporte celestial, né, à disposição dos seus servos. Não é isso, apóstolo? É isso, né? É essa fé que nos mantém viva, essa esperança de que um dia Jesus Cristo vai voltar, Ele vai arrebatar sua noiva, né? Que nós somos essa noiva que o Senhor virá buscar. E isso nos mantém vivos, isso nos mantém íntimos do Senhor, isso faz com que a gente venha aqui na terra vencer as lutas, as guerras, as tribulações diárias da vida. Não negar ao Senhor, né? Não virar as costas para Deus no meio de um problema, de uma dificuldade, porque tem essa convicção de que o céu é o nosso melhor lar e que está tudo preparado. E o que eu acho lindo, o cuidado de Deus nessa experiência de ver os anjos trabalhando por uma melhor armadura,
trabalhando por nós, trabalhando para que venhamos acertar no caminho, venhamos vencer as nossas adversidades, porque eles sabem, eles trabalham com a expectativa de que os filhos de Deus alcançarão o céu, alcançarão a salvação. E isso é algo que nos motiva a continuar perseverando no Senhor, a buscar a face de Deus, a estar no centro da vontade de Deus, mais e mais estarmos mergulhados em Deus, porque sabemos que tem algo muito maior, muito superior ao que a gente conquistou aqui na terra. As conquistas terrenas têm o céu, que é uma eternidade com o Senhor. Amém? Então, assim, muito feliz por essa experiência, que possa edificar a vida dos irmãos que nos ouvem, que ouve essa experiência daqui para frente. Em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Então espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e que possamos seguir avançando, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às dificuldades, que possamos, como príncipes e princesas do Senhor, avançar nessa terra rumo ao céu. Amém, apóstolo? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor continue abençoando teu filho, Pai, e tantos outros que ouviram essa experiência, que chegaram até aqui o momento da oração, que a tua graça venha cobrir, Senhor, que a tua unção venha estar sobre cada um, que a tua proteção, Pai, os teus dons recaiam, Pai, sobre cada um dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor, e que possamos viver tempos, Senhor, não de frieza, não tempos de crise, mas tempos extraordinários na presença do Senhor, Pai. Continua abençoando e muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.